Salve, salve pessoal, beleza? Bom, hoje nosso entrevistado ele é professor, roteirista, autor e crítico de cinema brasileiro. Com vocês, Celso Sabadinho. Grande Marcelo, obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço. Prazer estar aqui. De sua participação. E vamos fazer esse bate-papo, professor? Bora. Então, beleza. Bom, Celso, sendo você professor e crítico, como você desenvolve a maturidade acadêmica dos seus alunos para poder entender a importância e a linguagem do cinema? Não é fácil. Realmente não é fácil. Teoricamente, por estar até numa universidade, a gente deveria trabalhar mais com textos acadêmicos. Eu trabalho com texto acadêmico, eu passo os textos para eles em PDF, eventualmente a gente tem os livros todos em PDF, porque é muito caro, né, comprar livro e tal. Mas existe um distanciamento muito grande entre essa nova geração e o texto, principalmente o texto acadêmico. Essa geração, eu trabalho com alunos de 19, 20 e poucos anos, é a geração do audiovisual. Eles nasceram dentro do audiovisual. A gente não, né? Sim. Quando a gente nasceu, tinha 5 canais de televisão e saía do ar de noite. Justamente. Então eu tenho que trazer a linguagem do audiovisual para o audiovisual para fazer a cabeça de um público que tem esse repertório. Então, claro, a gente vai passar o texto acadêmico, a gente vai trazer textos e passar na lousa para eles tomarem contato, mas seria ingenuidade achar que eles vão ler a fundo, infelizmente. Então eu trabalho com o material audiovisual, mesmo porque o curso é de cinema e audiovisual. Então, eu gosto muito de passar curtas-metragens, de parar a cena, mostrar a cena, falar, percebam esse corte, percebam esse movimento de câmera, por que será que o diretor está fazendo isso? Por que entrou essa luz? Por que entrou essa cor? Qual que é a mensagem? Qual que é a linha narrativa? E aí eu trago eles para o universo do audiovisual, usando as próprias ferramentas do audiovisual. A minha expectativa é que um dia, depois de formados, tal, eles acabem, deixa eu ver esse texto mesmo, né, que o professor falou naquele momento, esse livro, eu acho que eu vou pegar para ler e tal. Mas por aprendizado no dia a dia, na vida da universidade, eu trabalho muito com a linguagem audiovisual mesmo. Bom, até pensando na sua experiência que você tem como, né, na atuação como professor de cinema e também como crítico, o teu olhar, essa experiência que você traz, faz todo, não só o sentido, mas uma bagagem de experiência para que esses alunos possam entender o seu caminho, né? Sim, nessa produção de cinema e tudo mais. Seria essa... Ajuda bastante. Eu tenho que ter a minha coleção de filme, comprar aquele HD externo, pagar em 3 vezes, porque é caro, mas eu sempre ando com a minha mochila, um HD, porque isso também muda muito de aula para aula, né? Às vezes você está trabalhando uma coisa, o aluno demonstra interesse em outra, você mete lá o HD, vamos ver esse curta aqui, curta brasileiro, vamos incentivar isso e ver o que o nosso país está fazendo também no audiovisual. Bom, falando em cinema brasileiro, como você analisa o cenário dos filmes nacionais, você concorda que a maioria dos brasileiros não conhece o seu cinema? Com certeza. Bom, como eu analiso o cenário dos filmes nacionais? Hoje, com muito mais otimismo, depois da gente ter passado por um governo que destruiu a cultura brasileira, né? Não foi nem destruir o cinema, destruiu a cultura, né? Nunca tinha visto isso, rapaz. Nunca tinha visto isso, porque a história mostra que os ditadores, eles usam o cinema em benefício próprio, né? O Hitler, ele tinha um departamento de cinema fantástico, ele tinha pessoas trabalhando com ele, Mussolini, os grandes ditadores sabem. Os Estados Unidos, né, que também não deixa de ser uma imposição. Fazem bem uso disso, né? Fazem bem uso. E o sujeito aqui, ao invés de usar o cinema em benefício dele, ele destrói o cinema, né? Mas enfim, já passou, felizmente, espero que não volte, nunca mais. Mas eu estou mais otimista porque agora tem a reconstrução. Depois de tudo, terminaram com as leis, acabaram os sistemas de produção, como é que fala? Tornaram lixo todas as leis de incentivo à cultura, né? Enfim, isso está sendo retomado. Então eu estou mais feliz com isso. Agora, ainda não dá para estar entusiasmado, porque é mais fácil destruir do que construir. Então essa construção é lenta. Você vê que agora que foi assinado, agora que eu digo no começo de 2023, de 24, perdão, que foi assinada de volta a antiga lei de cotas, né? De cota de tela para o cinema brasileiro. A gente precisa disso. Então o cinema brasileiro ele vive sendo morto e ressuscitado, agora a gente está no momento de ressuscitar. Eu estou feliz, mas ainda não dá para soltar fogos.
Esse processo também, que a gente está aqui falando sobre o cinema brasileiro, também sofre com a distribuição? É o grande problema, né? Aliás, aquilo que você tinha me perguntado antes, você tem toda a razão. O público brasileiro não conhece o cinema brasileiro. Para você ter uma ideia, são lançados nos cinemas do Brasil aproximadamente 140, 150 longas-metragens por ano. A gente não ouve falar nem de 10, né? A gente não fica sabendo. Isso são esquemas de distribuição, porque os nossos sistemas de distribuição, o que é a distribuição? É você colocar o filme no cinema, você colocar o filme no streaming, você colocar o filme na Netflix. Esses sistemas todos, eles são dominados pelas empresas multinacionais, que estão vendo os seus próprios interesses, né? E isso não é só no Brasil, isso é praticamente no mundo todo. A França é mais resistente a isso, a China é mais resistente a isso, mas basicamente no mundo todo os americanos eles dominam esse sistema e evitam o contato do público com o seu próprio cinema local para colocar o cinema estrangeiro. É a mesma coisa que você chegasse num boteco e falasse assim: você tem água de coco? Não, não tenho. Você tem caldo de cana? Não, não tenho, só tenho Coca-Cola. Então é exatamente isso que acontece. Os caras tiram a nossa água de coco, tiram o nosso caldo de cana e metem a Coca-Cola, e se quiser beba a Coca-Cola. Isso também seria uma forma de monopólio? Das grandes indústrias. E monopólio é ilegal, né? Eles têm muitas práticas legais. Quando eles entram com um filme de grande bilheteria, um Oppenheimer, uma Barbie, eles pegam 2.000, 2.500 dos 3.500 cinemas que tem no Brasil. Isso é ilegal, né? Não deveria acontecer legalmente, mas ninguém quer mexer com isso, né? Muita grana circulando. Tem muita gente por trás desses interesses, né? Tem muita gente que mantém esses interesses. É o seguinte, onde tem muita grana, não tem problema. Ou a solução de alguns, né? Por isso que nós não temos problema. Bom, falando do cinema nacional, o que falta para a gente poder conquistar nosso devido respeito? Eu acho que é exatamente isso que você falou. Exibir, mostrar, fazer com que o público brasileiro tenha contato com o cinema brasileiro. Porque, por exemplo, nós moramos num país que tem pouquíssimos cinemas. 3.500 salas é pouco para o nosso tamanho do país e para a nossa população. É pouco e mal distribuído, porque são 92% de todos os municípios do Brasil não tem sequer uma sala de cinema. Nossa. Isso segundo o IBGE. Então só tem cinema no Brasil em 8% dos municípios, que são as grandes capitais. Está tudo no shopping, sim, basicamente. Então, quando que um filme brasileiro realmente alcança a população brasileira? Quando que um filme brasileiro é visto pela grande parte da população brasileira? Quando ele é exibido na televisão. E aí, todos os números mostram, os números comprovam, que quando o filme brasileiro passa na televisão, o público gosta, a audiência aumenta. E isso mostra o quê? Que o brasileiro gosta sim de se ver na tela, de se ver refletido na tela, de ver discutida a sua realidade na tela, de ver uma comédia brasileira e rir das piadas brasileiras, de ver um filme mais denso socialmente e se identificar com aquela questão. Então, querem colocar na nossa cabeça que o brasileiro não gosta de filme brasileiro e todos os números mostram que isso é mentira. Então, o que falta para o cinema brasileiro? Visibilidade. Alguém mexer nesses sistemas para fazer com que o produto chegue. Usando de novo o caldo de cana. Como que a pessoa vai saber se ela gosta de caldo de cana se ela nunca tomou? Se não está no boteco? Não experimenta, né? Não experimenta, né? E quando experimenta, gosta. Também tem uma questão também da identidade. A gente precisa cultivar mais a nossa identidade. Muito, muito. Identidade é a base da cultura nacional, sim, né? Tem uma frase que eu, infelizmente, não sei de quem é, para dar autoria, mas eu li uma vez que um país que não tem cinema é igual a uma casa que não tem espelho. Ela não se vê. Você mora dentro da casa e você não tem um espelho, você não sabe como você é. Você não tem um reflexo da sua própria cultura, né? E a arte está aí para isso. Não é cinema, música, literatura, escultura, pintura, tudo que você quiser imaginar em termos de arte, dança, né? As nossas manifestações folclóricas, tudo, né? É a nossa identidade, não pode deixar isso de plano. O cinema tem quase 130 anos de história, né, passando por uma evolução de várias etapas. Atualmente as produções já atingiram a sua qualidade técnica?
Eu acho que tecnicamente sim, né? Tecnicamente eu acho que não tem muito o que fazer no cinema, não seria o problema, né? O cinema nos permite viagens a Marte, sim, permite tudo. E aí é uma questão de evolução normal, né? É efeito especial que tende a ficar cada vez mais perfeito e tal. Eu acho que tecnicamente ele está bem desenvolvido. A questão que se coloca hoje em dia é as telas, né? Onde veremos filmes no futuro? Numa tela grande, num cinema com um monte de gente, numa tela pequenininha no celular, em casa, no computador, enfim, como que vai evoluir, como que vai mudar o hábito de se ir ao cinema? Eu particularmente, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que o cinema não morre. Aliás, nesses 130 anos que você falou, já tentaram matar o cinema um monte de vezes. A televisão vai matar o cinema, o VHS vai matar o cinema, o streaming vai matar o cinema. E não matam. Porque as pessoas não param para perceber que quando eu vou ao cinema, não é só o filme. É o filme, é o envolvimento, é as pessoas que estão rindo junto. Se é um filme de terror, é as pessoas que estão tensas juntas. É uma experiência coletiva. O que não invalida a experiência individual. Então, hoje eu quero ver um filme sozinho, não tem problema nenhum. Hoje eu quero ver um filme só com a minha companheira, com o meu companheiro, não tem problema nenhum. Então tem espaço para todos. Então, tecnicamente, eu acho que não tem mais muito para onde fugir, para onde correr. Mas o hábito de se ver filmes é uma coisa que está em constante evolução. Bom, com o avanço da tecnologia, a utilização da inteligência artificial está cada vez mais presente nas produções das indústrias cinematográficas. Qual é a sua opinião sobre isso? Rapaz, isso é uma briga, né? Isso é uma briga. Os dubladores estão muito bravos com isso, porque já putos, tem... né? Putos. Já tem dublagem com inteligência artificial. Nossa, já chegou esse? Já chegou. Sim, já tem um movimento de dubladores tentando barrar isso, porque você grava uma voz, altera no computador, joga na inteligência artificial, bota o texto ali e sai a dublagem. Sai a locução de um comercial, locução de um filme. A recente greve que teve em Hollywood também foi por causa disso. Então isso é uma coisa que, como tudo na vida, vai ter que ser regulamentado. O processo é esse, né? É feita a invenção. Ninguém sabe o que fazer com ela. Sim. Aí as pessoas mal intencionadas começam a tirar proveito de uma forma caótica dessa invenção. E aí tem um momento que você fala, não, parou. Isso não é terra sem lei. Aconteceu e está acontecendo com as redes sociais, né? Você não pode fazer fake news nas redes sociais. Não é isso, cara. Você não pode fazer fake news em lugar nenhum. No jornal de papel, na televisão, então é sempre a questão de regulamentação. Agora, essa briga da inteligência artificial, de um lado é fascinante, né? Porque é um desenvolvimento muito grande, a gente não sabe onde vai dar, mas a gente precisa ficar muito ligado nisso, porque o ser humano acima de tudo. É isso que as pessoas, os empresários precisam ter consciência, o ser humano acima de tudo. Senão a gente se mata, simplesmente isso. É um belo desafio, não sei onde vai dar não. Eu acho que é um processo bem complicado, porque assim, ao mesmo tempo que tem o poder das indústrias, né, porque o processo artificial acaba tendo um baixo custo, substituindo mão de obra, né, e aí a arrecadação acaba sendo maior, né, mas ao mesmo tempo você perde o que seria o lado mais humanizado dessa representação do que é o cinema, que é a interação. Por mais que seja artificial, mas falta essa interação. E eu acho que também eu analiso muito, né, as interpretações dos grandes artistas, que é a forma como ele conduz o filme. Sim. E eu não sei se de repente nesse processo virtual vai chegar a esse ponto. Não sei também. Mas como será que o público vai ver falando, nossa, está perfeito, mas é virtual? Né? Como será que o público vai reagir a isso? Não sei, cara. Se eu soubesse o futuro, estava jogando na Mega Sena. É uma boa curiosidade, né? E é fascinante. Sim. Eu acho fascinante. Bom, novas formas de produções audiovisuais estão surgindo nas mãos das pessoas. O uso da criatividade no celular, ele pode ser um recurso de filmagem? Sim. Isso é muito interessante, porque o que você vê hoje é a capacidade, a habilidade das camadas menos favorecidas da população criar o seu audiovisual.
colocar a sua imagem, né? Fazer o seu protesto, fazer o seu rap, fazer o seu filme, coisa que antes do virtual, antes do digital, perdão, era impossível, né? Era tudo muito caro. As câmeras eram caras, o material era caro. Então você tem dois lados aí. Por um lado, democratizou. Eu vejo aqui na própria universidade, os meus alunos em uma semana, em 15 dias, com um aparelho muito leve ou com um celular, eles são capazes de fazer filmes e bons filmes. Então isso é muito interessante. É uma democratização dos meios de produção. É o que o Marx queria, né? Vamos tomar os meios de produção. Só que não adianta tomar o meio de produção se você não toma o meio de distribuição. É o que está também acontecendo. Todo mundo faz filme, mas quem assiste? Onde passa? Como você chega na sua comunidade? Como você chega num céu? Como você chega num centro cultural? Então não adianta você ter centros culturais bem aparelhados como a gente está e você fazer uma programação de filme estrangeiro e blockbuster. Então tem que ser visto os dois lados, não adianta só produzir, você tem que produzir e distribuir. Mas se você produz banana aos montes, não distribui, o que acontece? Ela apodrece. Com o audiovisual é a mesma coisa, mas que é uma grande evolução do audiovisual. Qualquer pessoa hoje poder botar um tripé, botar uma câmera, botar um sonzinho e eu vou dar meu recado, isso é fantástico. Isso ninguém imaginava. Aliás, tinha uns malucos que imaginavam uns anos atrás, mas isso é uma revolução. Perfeito. Bom, o formato do streaming, como a Netflix e a Amazon Prime, ela pode decretar a morte da experiência de ver filmes em salas de cinema? Não. Ela pode reduzir, mas a morte não. Agora, olha que sacanagem. Olha o que está acontecendo com esses streamings. Você vê o streaming e você fala, legal, agora chega na casa de todo mundo. Beleza, também acho. Legal, esses streamings estão fazendo acordos com produtoras brasileiras e o filme brasileiro está chegando nesses streamings. Legal. Não, porque os caras, não tem jeito, cara, multinacional pensa só com a carteira, né? Não tem outro jeito. Eles estão fazendo contratos com produtoras brasileiras no sentido de comprar o direito autoral da sua série. Então você, Marcelo, está fazendo uma série de filmes, pegou sua câmera, juntou um pessoal, está fazendo uma série de filmes, você vai na Netflix e mostra. Netflix fala, nossa, é legal, hein? Bom o seu produto e tal, eu vou comprar. Não, comprar não pode, a lei do direito autoral não permite que você compre. Você explora esse trabalho por 5 anos, por 6 anos, por 7 anos, mas ele é meu. Eu cedo os meus direitos autorais por um determinado período de tempo, mas ele é meu. Eles estão subvertendo isso. Eles dão uma grana alta, o pessoal está precisando, e você cede. Aquele produto, aquela ideia, aquele roteiro, aqueles personagens, eles nunca mais serão seus. Eles são da Netflix. Sabe o Porta dos Fundos, aquele seriado? Sim. Eles venderam. O pessoal do Porta dos Fundos não pode mais fazer o Porta dos Fundos, não é mais dele. Eles exploraram durante um tempo, acho que não sei se é a Amazon Prime, não, é a HBO. A HBO comprou o Porta dos Fundos, eles não podem mais fazer Porta dos Fundos. Greg News, que era aquele seriado de noticioso também eles compraram. Então, cadê as leis que nos protejam? Não vou dizer nem que nos beneficiem, que nos protejam. Então é muito ágil esse mercado e as multinacionais são muito ágeis em sacanear a gente. Não só a gente, né? Sim. Novamente o mesmo raciocínio. Isso é mundial. Eles fazem isso no mundo todo. Então se hoje nós dois aqui temos uma puta ideia, a gente leva no streaming, o streaming gosta muito, ele compra e a gente perde a ideia. A gente não consegue ter força, e tudo bem, que de alguma forma, quando a grana vem, né, e a gente tem essas necessidades, a gente acaba cedendo. Mas a questão, vamos dizer assim, do incentivo, né, da democracia, onde você se propõe a estabelecer regras para que toda essa produção não se perca em mãos estrangeiras. Não existe uma forma de... Deveria haver um controle que nem existe, por exemplo, quando a Nestlé quis comprar a Garoto.
né? O Chocolates Nestlé foi comprar a fábrica de chocolates Garoto. Houve toda uma análise. Não, calma aí, isso é monopólio. Vão ficar duas grandes empresas muito grandes e vão tomar conta do mercado. Isso não pode. Aí teve análise e tal e tudo mais. Deveria ter esse tipo de análise no mercado audiovisual, mas não tem. Sabe, quando você deixa a negociação ficar por conta da empresa e do profissional, não tem jeito, a grana fala mais alto. Eu sou corintiano, por exemplo. Sim. Você lembra quando o Carille ganhou 3 campeonatos seguidos pelo Corinthians? E aí a Arábia Saudita ofereceu um caminhão de dinheiro para ele, e ele não foi. Aí ele falou, não, porque eu vou ficar no Corinthians, etc. Nem que me ofereçam um caminhão de dinheiro, eu vou. Aí passou um tempo e ele foi, e ele deu uma entrevista assim, que agora me ofereceram 2 caminhões de dinheiro. E aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí ele foi, nosso time aconteceu isso, tudo bem, ou o meu time pelo menos. A negociação não pode ser entre a raposa e as galinhas. É por isso que tem que entrar o Estado protegendo a cultura, o Estado protegendo a propriedade intelectual, o Estado protegendo a nossa expressão artística e cultural. Se fica diretamente produtor e o dono da grana, a gente perde, não tem jeito. Eu sou a favor da interferência do Estado. Não existe cinema sem interferência do Estado no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Se ficar na livre negociação, como é que eles chamam? Quando me foge a palavra agora. Mas se ficar na negociação pura e simples, a gente sempre perde. Não tem uma entidade que representa o cinema nacional? Deveria ter a Ancine, né? Mas todas essas leis são muito novas. Todos esses processos de streaming é tudo muito novo, está pegando muita gente de surpresa. E a máquina estatal nessa questão, ela é lenta. Né? Os caras pegam o gancho e vêm para cima com tudo. Agora, né? Uma avalanche. Fora, que nem a gente estava falando, os 4 anos em que tudo isso parou, foram 4 anos que os streamings entraram com tudo. Uma vez eu tive que fazer um trabalho durante a pandemia, eu entrei no site do Ministério da Cultura, que eu precisava buscar uns nomes ali de umas pessoas, e estava lá no site, superintendente de não sei o que, vago, diretor não sei o que, vago, não sei o que, você pegava a ficha técnica da composição da diretoria do Ministério da Cultura, que naquela época virou Secretaria da Cultura, sim, né? 60% dos cargos estavam vagos, ou seja, estava abandonado aquilo. Nossa. Imagina os gringos, né, vendo isso. Estão atentos cada vez mais, né? Sempre. Bom, o cinema pode ir além do entretenimento, trazendo um filme para o público com reflexões sobre questões de impactos sociais e culturais? Sim. Eu não sou, Marcelo, daqueles críticos chatos que acham que todo filme tem que ter uma mensagem, que todo filme tem que ter um fundo social. Eu sou pela proposta, eu acho toda proposta válida. Eu quero fazer um filme de entretenimento puro e simples, seja feliz. Eu quero fazer um filme de tiro, porrada e bomba, sem problema nenhum. Mas a gente tem que ter condições também de fazer o filme social, o filme que nos abre os olhos, o filme que nos mostra a vida, o filme que denuncia o que está acontecendo, o documentário, que é uma ferramenta fantástica do audiovisual, os documentários. Então eu acho que fazendo bem feito, tem que ter espaço para todo mundo. Desde o cara que quer fazer o Velozes e Furiosos 42, tudo bem, seja feliz, não tenho nenhum preconceito contra esse tipo de Haja Velozes e Furiosos, né? Haja, né? Desde um Bressani que quer fazer um filme intimista, que vai falar com pouca gente, mas quer dar o recado artístico dele, quer dar o recado sensorial dele. Eu acho que essa é a beleza da arte, né? A gente não fechar caminhos. A gente não fechar gavetas, deixar tudo aberto. Eu quero ter a liberdade de ligar meu rádio e ouvir de Beethoven ao rap da comunidade. Eu acho que isso que é bonito, isso que é a diversidade, né? Mas eu não gosto, isso é problema seu. Eu não gosto de determinado tipo de música, mas eu não quero que ela acabe. Sim. Eu acho que a diversidade é a chave do negócio, inclusive no cinema. Até porque numa democracia, né? Acho que quanto mais você tiver a diversidade, você acaba também buscando conhecimento. Exatamente.
Exatamente. E assimilando melhor aquilo que lhe convém. Exatamente. Né? Porque você acaba se identificando, aquela coisa da identidade, né? É muito legal ver filmes de aventura estrangeiro, né? Americano, nossa, muito bom. Mas também é bom a gente também entender a nossa identidade nacional para poder também assimilar o que nos representa. E aí você tem que dar o que para o público? Opção. Né? Eu acho que a gente sempre tem que dar opção. Beleza. Bom, o cinema ele pode ser uma plataforma que pode ser usada para o bem ou para o mal? Ah, sim, né? Tudo. Tudo. Eu acho, modéstia à parte, eu acho essa pergunta fantástica. Mas é uma ferramenta, né? Como toda ferramenta. Por exemplo, um martelo é bom ou ruim? Depende do que você faz com ele. Né? O cinema é bom ou ruim? Depende do que você faz com ele. O Hitler usava o cinema para fazer as mensagens. Propagação, né? Se você pegar na internet, tem uma série de filmes da Segunda Guerra, uma série de documentários que se chama Por que Lutamos? Que são documentários feitos pelo Departamento de Estado norte-americano. É a maior concentração de fake news que você vai ver por segundo. Eles fazem um filme acabando com a cultura japonesa, um filme acabando com a cultura alemã, só com mentira, um outro filme acabando com a cultura italiana, só com mentira. Então, sim, o cinema é usado para, não só pode, como ele é usado para o bem, e é usado para o mal também. A gente vê canais inteiros de produções audiovisuais boas, até tecnicamente, que são fontes absurdas de ódio e de fake news. Eu não vou nem citar para não divulgar, mas existem, estão aí e não tem sanções, né? Não tem regulamentação. Eu posso falar a mentira que for, divulgar a mentira que for, e cadê um poder regulador disso? Né? Não, isso não é cercear a liberdade. Você pode falar o que você quiser, desde que não seja mentira, né? Desde que você não esteja atacando mentirosamente alguém. Mas eu boto sim nessa sua pergunta, fácil. Eu acho isso interessante porque assim, eu sou muito movido a registro, eu faço muito estudo também. Então, como é importante, né, a gente ter lá as filmagens, enfim, que também serve de histórico para você poder entender o que representou aquele momento, né? Seja em relação à propagação do ódio, enfim, mas você consegue entender todo aquele contexto daquele momento, daquele período, daquela época, e ela tem todo um embasamento. Agora, cabe a você, dentro do seu discernimento, entender a proposta que foi feita aquilo, né? Mas eu acho que para efeito histórico, eu acho isso de grande importância. Pode ser através de um filme, que muitas vezes um filme de entretenimento também representa um momento. Então, isso eu gosto tudo do Quentin Tarantino, da forma que ele faz o audiovisual. Ele pega vários temas, né, história e tudo mais, faz uma abordagem até meio cômica, pode dar uma quebrada e tal. Mas eu acho isso de grande importância, porque quando você vem com essas informações, você não fica refém do que só o que te fala, mas daquilo que você busca de conhecimento. Exato. Então, acho que o registro, através do cinema, tem essa importância para o bem e para o mal. Você é capaz de montar um curso inteirinho de história do Brasil, história do mundo, história que você quiser, só com filmes de cinema. Você monta todinho, contextualizando, mostrando o que está acontecendo, o que é mentira, o que é verdade. Na Segunda Guerra, Marcelo, teve um caso, isso é documentado, que os americanos foram gravar uma batalha que estaria acontecendo ali, acho que na Itália, se não me engano, não lembro. E quando eles chegaram com o equipamento, a batalha já tinha acabado. Eles reencenaram tudo. Nossa. A batalha foi refeita para eles filmarem, e aquilo foi vendido na época para o público americano como sendo real. Só muitos anos depois que o pessoal abriu o jogo e falou: gente, sabe aquela filmagem lá? Tudo fake, é tudo mentirinha. É o poder do audiovisual, né? E isso é uma coisa, enfim, né? Cabe uma discussão muito grande aí, mas você passar todo um período da sua vida acreditando naquilo que foi montado, né? E depois alguém fala assim: vamos falar real, aquilo lá atrás nunca existiu, é tudo mentira. O homem foi à lua, não foi? Eis a questão, né? Eis a questão. Existe um distanciamento do cinema com o público periférico. O que poderia ser feito para a população pobre ter acesso às produções de filmes? O que começou a ser feito na cidade de São Paulo, na gestão do Haddad, que é o circuito SP Cine.
existe ainda hoje. Ele foi um pouco esvaziado nas gestões posteriores, né, por questões políticas, mas o circuito SP Cine é um circuito que existe, infelizmente, apenas na cidade de São Paulo, devia ter no Brasil todo. Sim. Que são salas de conforto, equipamento de projeção de primeira qualidade, filmes atuais, filmes que estão em cartaz. Está passando um filme antigo, está passando um filme do ano passado, não. Filmes, os mesmos filmes que estão em cinema, a preço, entrada inteira R$4, meia entrada R$2. E tem salas nos céus, tem salas na periferia, tem salas em bibliotecas mais próximas do centro, tem salas dentro do Centro Cultural São Paulo. E isso foi um projeto que foi muito bem desenvolvido, mas infelizmente a questão da política, né? O governo que vem, ele sempre quer destruir as coisas do governo anterior. Sim. E felizmente esse circuito SP Cine, ele ainda existe. É só botar lá, circuito SP Cine no computador, e tem lá, muda toda semana, tem vários filmes, e filmes muito bons. Então eu acho que tem que pegar por aí. Agora você imagina o que não tem de força econômica, querendo que isso não se desenvolva. E o que tem que ser feito é isso, é popularizar. E é isso que eu bato muito, eu insisto muito com essa tecla. Puxa, mas R$4 e R$2 é muito barato, não é? Não é barato, é que já está pago. Você já pagou imposto, você já pagou IPTU, não tem nada de graça. É a obrigação do poder público em devolver os impostos que você pagou. Que nem o pessoal fala, o SUS, a gente tem que ter paciência porque é de graça. O SUS não é de graça. Então, milhões e milhões de reais em impostos, a gente está pagando por isso. Então, enquanto o brasileiro não se conscientizar de que o imposto que ele paga, que é grande, ele tem que voltar para ele não tem que voltar para o bolso dos parlamentares, ele tem que voltar para a população. Sim. O cinema é a mesma coisa. O pessoal fala, o cara faz um filme e vai pegar dinheiro do governo para fazer o filme. Não, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso. Eu quero ver o filme dele, eu sou público, o cara faz uns filmes muito legais, eu quero ter o meu imposto devolvido sob a forma de arte. Eu quero ir numa exposição, entre aspas, gratuita. Não é que ela é gratuita, eu já paguei. Aliás, eu paguei antes, né? Paguei por antecedência. Então, eu acho que falta essa mentalidade. O que é público é nosso, não é do governo. Acho que é por aí. Eu acho que muita coisa se confunde aí, né? Nossa, muito, muito. Uma coisa também que eu queria ver da sua opinião, eu tenho a minha, né? Eu acho que o que falta como poder de incentivo da periferia é entender esses recursos que ela tem de seu benefício, até porque já, como você mesmo falou, isso já é pago através de impostos, seria uma divulgação. Porque se fala muito, por exemplo, dessa questão assim, tem o centro cultural, tem isso, tem aquilo, mas muitas informações não chegam para a periferia. As periferias muitas vezes não têm conhecimento do que tem no céu, do que tem no centro cultural. É um círculo vicioso, né? Porque na verdade, para você, a informação, ela nunca nos chega, a gente que vai atrás. Vai para trás. Né? Para você ir atrás da informação, você tem que ter interesse. Para você ter interesse, você tem que ter educação. Né? Então é um círculo vicioso. Por exemplo, saber o que está passando no circuito SP Cine não custa um centavo. Você vai lá na internet, circuito SP Cine, aí abre tudo lá, tem todas as informações, todos os horários, a sinopse de cada filme, o pôster de cada filme. Eu quero ir aqui, amanhã, vamos amanhã? Vamos. Agora, por que você não busca? Porque você não tem um incentivo de buscar. Por que você sempre vê os estádios de futebol lotados? Porque eu tenho interesse, eu gosto, eu adoro meu time, eu gosto de ver jogar, eu vou procurar na internet. Qual é o próximo jogo? Eu posso comprar ingresso antecipado? E está caro, hein? E está caro. Será que eu consigo um preço promocional? Então eu não vou nesse jogo que está mais caro, eu vou no outro da semana que vem, que é com outro time. Por que os estádios lotam? Porque há o interesse. Mas há a divulgação da televisão, né? Globo Esporte, todo mundo mostrando.
Se a televisão divulga, é porque dá audiência, senão não dava audiência. Se dá audiência, é porque tem interesse. Por que o Oscar é o fenômeno que é? Porque é uma loucura, os meios de comunicação, o Oscar, meu Deus, o Oscar, aí gera uma ansiedade, eu preciso ver os filmes do Oscar. Por que você precisa ver os filmes do Oscar? Por quê? Não sei. Agora, por que você não precisa ver o filme brasileiro? Porque não tem ninguém falando. Por que não tem ninguém falando? Porque se falar, a audiência cai. Como que você quebra esse círculo vicioso? Educação. A palavra-chave é educação. Só que aí a gente passa por vários sistemas de governo que estão fazendo o quê? Vamos tirar a história do currículo, vamos tirar a sociologia do currículo, vamos tirar a psicologia do currículo, vamos botar o quê? Vamos botar solda elétrica, né? Para criar mão de obra barata. Vamos botar torneiro mecânico para criar mão de obra barata. Opa, não é assim que faz. Esse novo ensino médio também não é assim que faz. Você tem que ensinar a pessoa a pensar. Ninguém quer ensinar os outros a pensar. É perigoso, né? É difícil. Bom, falando em ensino, né? Educação, as escolas públicas poderiam ser um dos caminhos para poder incentivar os alunos a esse acesso do universo dos filmes? Mas não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Os meus 2 filhos estudaram e estudam em escolas públicas. E a gente fez questão disso. Porque a gente... se a gente apertasse bastante, dava para pagar uma escola particular. Mas eu não quero bolha para os meus filhos. Eu não quero que meu filho fique numa redoma, né? Ali sem conhecimento da vida. E a gente teve a sorte de estudar e colocar as crianças em escolas públicas que faziam esse tipo de trabalho. Então você tinha um trabalho social, você tinha um trabalho que usava o cinema também, você tinha um trabalho que usava danças, que usava folclore e tal. E eu sou muito fã da escola pública. Eu sou muito, muito fã da escola pública. Vai falar, mas a escola pública não dá conteúdo para o pessoal passar no vestibular. Não é o caso, cara. Não é o caso. Isso é o discurso da escola privada. Sim. É o discurso dos magnatas da comunicação. Né? Aí você vende essa ideia. Para vender essa ideia, você se mancomuna com a mídia. Né? Aí você passa a difundir essa fake news. A escola pública é ruim. Não é, cara. Vai lá, é o moleque que vai fazer a escola pública, é a participação dele, é quebrar essa bolha da meritocracia, né? Que só trabalha com as elites que interessam, que é a grande luta brasileira de sempre, né? Desde que proclamaram a República, é a grande luta brasileira, é a elite tomando poder e sufocando as classes mais baixas. E tem que quebrar isso, né? Os meus colegas aqui na universidade me chamam de Molotov, né? Porque, você está sempre revolucionando. Eu falo, cara, a gente é professor, o mínimo que a gente pode fazer é revolucionar, é jogar coquetel Molotov, se precisa. Bom, você está aqui numa universidade, né? Sim. Como é que você sente aqui a aderência dos alunos em relação ao estudo? Eu estou te perguntando isso no sentido, porque assim, a gente reclama muito da escola pública, né? Pelo formato que ela tem ali os seus alunos, que muitas vezes não são participantes, os professores também não são muito atuantes, porque tem todo um desgaste ali dentro. Aí fala-se que a escola privada, a universidade, a faculdade já é uma coisa mais assim, num caminho mais direcionado. Como é que você sente isso? Eu acho que é muito igual. Eu acho que é o microcosmos do país. Você tem uma sala, toda a sala é igual. Tem 10, 15% de alunos que se interessam, que vão atrás, tem mais um percentual grande de gente que está disposto a fazer a prova e passar de ano e pegar o diploma, e tem um outro percentual grande também que não está nem aí. Agora, a maioria dos meus alunos trabalha, né? Então também tem aquele cansaço, né? E você trabalhar e chegar à noite numa universidade e se manter acordado. Mas eu acho que o engajamento é o mesmo. É sempre uma minoria muito afim. Aliás, como tudo no mundo, né? É sempre uma minoria que se destaca, se diferencia. Uma grande quantidade de vão passar de ano, tudo bem, e uma grande quantidade também de foda-se. Agora, Marcelo, o que eu acho que está errado
não é nem a escola pública nem a escola privada, é o sistema de ensino como um todo. Não digo nem o brasileiro, o mundial. O mundo mudou demais, demais. E você tem a escola igual a 100 anos atrás. O professor, os alunos ouvindo, a prova, lista de chamada. Eu não faço lista de chamada. Se possível, eu não dou prova. Não é por aí. Nós vamos fazer um projeto no semestre. Nós vamos fazer um filme. Mas professor, não sei o que, você não vai fazer esse filme para mim, você vai fazer esse filme para você. Eu estou aqui para ajudar você a fazer o seu filme. A gente tem que dar uns chapéus, né, no sistema, tá? Porque tem que, enfim, a gente tem um lado aí de subversão que é necessário. Porque o aluno, ele sai do ensino médio com aquela mentalidade: professor, vai cair na prova? Professor, amanhã tem que vir? Professor, posso fazer o trabalho em grupo? Cara, foda-se, a gente está aqui para curtir. Eu dou aula de cinema. Eu falo para os meus alunos, eu tenho certeza que ninguém aqui nessa classe está aqui porque o pai mandou, você vai fazer cinema. O pai não manda fazer, o pai manda fazer direito, manda fazer medicina, manda fazer administração. Mesmo cinema, né? Cinema não, né? Então, quem está aqui é porque quer, não tem chamada. Você não pôde vir, eu acho que é porque você não pôde, você está cansado, você teve um outro compromisso. Eu não vou ficar falando, ô fulano, por que você faltou? A mentalidade é a mesma. O cara entra no primeiro ano com 6 anos de idade, quando chega na faculdade com 18, 19, ele está pensando igual. Dá vontade de falar, vai fazer a prova em papel ao maço. O pessoal novo não sabe nem o que é papel ao maço. E os sistemas, eles agem retroalimentando essa maneira de não tirar o aluno da porcaria da caixinha. Cara, você está numa faculdade, é outra história. Faculdade é multiplicação de conhecimento. Para com essa coisa, você vai cair na prova, você não vai cair na prova, então ninguém vai repetir de ano comigo. Sim. Eu quero ver vocês fazendo filme, quero ver você pensando em cinema. Às vezes acontecem umas dinâmicas aqui na classe, Marcelo, juro por Deus, eu me emociono de chorar. Nossa. Porque um aluno fala isso, o outro, mas professor, naquela cena isso, mas isso não pode estar representante aqui. Aí o outro fala, não, eu acho que... Aí você vê, cara, é isso, universidade é isso. Não é quem inventou o cinema, o Irmãos Lumière em 1895. Não, isso vocês vão saber também, mas vocês vão saber porque vão saber. A introdução é sempre importante, mas a criatividade, você assimilar esse aprendizado que você coloca para eles, que olha, cada um traz a sua ideia, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Isso é uma coisa que realmente para você como professor, eu tenho certeza absoluta que isso soma muito para você, né? E os caras estão aqui para fazer os filmes deles, não o meu. O meu é o meu filme, é o filme de cada um. É a expressão, é você se colocar, você pegar esse filme e ter orgulho de ter feito. E isso com tudo, né? Enfim. Eu falo pra caramba, não, Marcelo. Tem dias que meus alunos não me aguentam. Super tranquilo. Professor, muito obrigado pela entrevista. Entrevista não, bate-papo, né? Porque entrevista é uma coisa muito, né? Adorei te conhecer, adorei muito as informações que você trouxe. Isso acrescenta muito, né, para poder trazer todo esse conhecimento para a nossa periferia, que muitos deles não têm esse conhecimento. Eu acho que o cinema também educa. Muito. Né? O cinema também educa. Então, quanto mais as pessoas puderem entender a importância que tem o cinema, muito mais próximo do conhecimento, da educação eles vão ter. Eu acredito muito nisso. Eu também. Valeu. Obrigado. Obrigado a você. Terminamos aqui nossa entrevista. Um abraço, valeu, pessoal. Tchau, tchau.